Graça e paz, povo de Deus, com alegria chego a cada irmão, cada irmã, nessa nossa caminhada de dialogar com a obra de Estevão e também de Filipe. Havíamos parado no capítulo 6 da eleição dos diáconos, demonstrando o que era necessário para ser um diácono. E agora queremos ver o ministério deles, e especialmente, ainda no capítulo 6, quero ler com você do verso 8 ao verso 15, que nos dá, então, Estevão sendo processado, não é? Levado perante o Saedrim, ou Sinédrio, que é herdeiro, eu já dei uma explicação sobre isso, mas vou repetir, que é herdeiro da instituição dos 70 anciões lá no deserto e que foram se constituindo o corpo de conselheiros, não é, em Israel. E mais tarde também chamado, por conta da latinização, de Sinédrio. Nós usamos o termo latino no texto lá do aramaico, que seria Saedrim. E aqui diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos circenses, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo sobre ele, o arrebataram, levando-o para o sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. E aí, então, amados irmãos, o capítulo 7 é a defesa de Estevão. E é um capítulo dos mais longos do livro de Atos dos Apóstolos, 58 versículos. Só aquela famosa viagem de Paulo para Roma, que tem uma extensão grande, tão grande, de versículo carregada do testemunho. E a coisa que mais chama a nossa atenção, que é o domínio que Estevão, ou seja, aquele que é levantado para ser ministro de Deus, antes de tudo, precisa estar qualificado na palavra de Deus. Estevão, eu diria assim, inclusive para os biblistas do tempo moderno, para os grandes estudiosos da Bíblia, ele dá realmente uma grande lição, porque ele começa dos patriarcas e caminha pela Bíblia, contando a história dos patriarcas, a história dos reis, chegando a Davi, Salomão, e dá uma aula de Bíblia. E aí eu preciso dizer para você por que isso é decisivo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, digo, do verso 16 em diante, que diz assim: porque não vos demos a conhecer. O que Estevão estava fazendo? Estava expondo a palavra de Deus para aqueles que o acusavam de adulterar a mensagem. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Testemunho de Pedro. Temos ainda tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia bíblica foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é exatamente esse o testemunho de Estevão, um testemunho centrado na palavra. Para reforçar isso, me acompanhe também aqui no livro de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz o seguinte, esse é mais conhecido de todos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E para concluir, deixe-me sublinhar para você Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, ou seja, não há um único ser humano que não seja manifesto na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que nos chama e nos convida a receber Jesus Cristo, é o que Estevão faz no seu sermão, discorrendo sobre a ação de Deus na história, ela nos instrui, uma vez que nós nos convertemos, ela nos instrui como andar no caminho da verdade. E, por fim, ela também nos julga, não é? Como diz Hebreus, nem há uma única criatura, não há um único ser humano que permaneça escondido, que consiga manter o seu interior, a sua alma escondida da presença de Deus manifesta através da palavra. A palavra é como essa espada que vai fundo na nossa alma. Foi isso que aconteceu e eu preciso que você me acompanhe lendo comigo a continuidade, que é o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde vai ficar patente a natureza, diríamos assim, sobrenatural do ministério de Estevão. Me acompanhe primeiramente o finalzinho do capítulo 7, que é extremamente impactante, verso 54 do capítulo 7. Depois de ouvirem o sermão, diz o texto assim, ouvindo eles isto, enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejando Estevão, que invocava, dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Estevão, além de ser um homem da palavra, era um homem que vivia a palavra. Esse é o aspecto mais... Ou seja, a sua vida era um testemunho da palavra. E quando ele morre, antes de morrer, ele diz as mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Lembram? Jesus falou claramente, Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão repetiu a frase de Jesus, perdoando os seus exatores, aqueles que criminosamente o apedrejavam. Essa é o cerne do cristianismo. Não há uma religião que insiste conosco, que nos insta
a amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos perseguem. Num tempo em que estamos vivendo de muito ódio correndo nas redes sociais, nós somos chamados a perdoar os que nos ofendem, amar os nossos ofensores, como Estevão amou de maneira intensa. E veja a coisa tremenda de tudo isso. O elemento extremamente, diríamos, sobrenatural, além do testemunho de Estevão, além da exposição bíblica, além de ser um homem íntegro, além de ser alguém pelo qual Deus usava para realizar sinais sobrenaturais. O sangue de Estevão foi semeado na alma de um homem chamado Saulo. E o resultado todos nós conhecemos. Porque mesmo os nossos sofrimentos podem ser fermento para transformar outras vidas, dependendo da forma como lidamos com eles. Essa é a lição que Estevão nos dá. Mas, antes de falar sobre Paulo, antes de entrar no capítulo 9, eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas do capítulo 8, que é a respeito do outro diácono. Afinal, 2 diáconos foram distinguidos com alguns adjetivos. Quais foram? Foi exatamente Estevão e Filipe. Filipe diz assim, capítulo 8, para nós fecharmos um pouco dessa nossa exposição sobre o nascimento do diaconato na vida da igreja primitiva. Capítulo 8, verso 4 a 8, e depois vou ler do 26 em diante. Diz assim, entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O ministério da igreja, esse ministério do envio, quando Jesus, no final do Evangelho de Marcos, diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho, ele diz claramente, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não podemos eliminar isso. Nós não pregamos para que sinais aconteçam. Nós pregamos e por pregarmos integralmente o Evangelho e por vivermos uma vida santa na presença de Deus, sinais de Deus nos acompanham. E aí você me perguntaria, qual foi apresentei a relevância do ministério de Estevão. Qual foi a relevância do ministério de Filipe? Além disso que acabei de ler, no capítulo 8, você pode ler mais, o Simão, o mago, etc. Mas, pessoalmente, sublinho como elemento mais impactante, inclusive na história da igreja, é o que narra no que eu vou ler. Verso 26 em diante, mesmo capítulo 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Filipe estava num avivamento, como a gente leu aqui. Pessoas se convertendo, Deus realizando sinais no ministério dele, uma igreja sendo estabelecida na cidade. E de repente Deus diz para ele assim, você agora vai para o deserto. Amados irmãos, todos nós sabemos que o deserto é o lugar que ninguém quer morar no deserto. O deserto é o lugar que não tem água, o deserto é o lugar que não tem alimento, o deserto é um lugar quase de castigo. Jesus foi para o deserto e lá Satanás se apresentou para tentá-lo, para desafiá-lo. Todos nós sabemos. O povo de Israel prevaricou, pecou várias vezes enquanto andava no deserto. Elias teve que ser alimentado por Deus, um corvo trazendo alimento no deserto, porque não havia comida. E aí então Deus pega esse diácono que está sendo honrado pelos sinais de Deus na vida dele e o põe no deserto.
Filipe foi. Porque quem está conectado com o Espírito de Deus, quem está envolvido numa missão, não questiona, cumpre. E lá no deserto, leiam comigo, diz assim: e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e eu o acompanho. Correndo, Filipe ouviu-o ler e o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Então o eunuco disse: peço-me que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos, a gente pensaria assim: Filipe deixa uma das cidades mais populosas de toda a região da Judéia, juntando Galiléia, Samaria e do território de Judá, onde estava a capital, Jerusalém, para ir para o deserto, para pregar para um eunuco. Qual é a importância disso? Primeiro, que Deus não se compraz com a morte do iníquo. Deus ama cada um, mas Deus tem planos que os nossos olhos não enxergam. O eunuco se tornou o patriarca da igreja da Etiópia, celebrado até os dias de hoje. O único país do norte da África cuja população é de maioria cristã é a Etiópia. E a igreja ortodoxa da Etiópia reconhece este homem evangelizado no deserto como o seu patriarca. Ou seja, quando Deus olha para o etíope, ele pensa numa nação, ele não pensa apenas num homem. Ou seja, um homem que ele envia através da conversão e do ministério de Filipe para ser o sinal da presença de Deus perante um povo inteiro. Então, muitas vezes, a gente é posto numa situação que nos parece pequena, nos parece de pouca importância, mas nós não conseguimos alcançar, porque quando fazemos para Deus, Deus dá uma relevância às coisas pequenas inimaginável. Por isso, essa é a lição que nós podíamos aprender. E se recorrermos ao texto inteiro, outras tantas podemos aprender com o ministério dos diáconos. Muitas vezes o que valorizamos criamos uma hierarquia que biblicamente não existe. Valorizamos o bispo, valorizamos o presbítero, pastor, mas os diáconos parece que estão num segundo plano. O livro de Atos e a obra do Espírito Santo nos permitiu conhecer a eleição desses dois diáconos, Estevão e Filipe, para que a gente tivesse noção e valorizasse aqueles ministérios que para nós não nos parece tão relevante. Que Deus abençoe. Essa era a lição que nós tínhamos do capítulo 6, 7 e 8 de Atos dos Apóstolos. Em seguida, vamos passar na próxima aula. Leia você, antes disso, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, por ser esse também um capítulo que é divisor de águas entre o ministério apostólico de Pedro, não é? Tiago e João, e o ministério também apostólico, podemos dizer, de Estevão e Filipe para o início do ministério apostólico de Paulo. Que Deus abençoe. Amém.